Olá, eu tenho andado bastante preocupado com o fato de não podermos, ou igrejas não poderem se reunir, e por não poderem se reunir, lançarem mão dos recursos da mídia, os recursos midiáticos, para transmitirem o que chamam de culto. E convocam então os membros da igreja e membros de outras igrejas a assistirem o culto. Quase sempre um grupo se coloca dentro de um templo, em um local, uma casa, e ali então desenvolve os elementos de um culto evangélico. Fazem orações, leem a Bíblia, cantam hinos, e na realidade aquilo se torna como uma apresentação para pessoas que realmente ficam assistindo. É claro que os crentes sinceros que desejam cultuar a Deus aproveitam aquele momento e fazem um acompanhamento. Além de assistirem, fazem um acompanhamento, leem o mesmo texto bíblico, acompanham as orações, fazem, cantam em casa às vezes, isolados, mas cantam. E com isso então se faz uma adaptação. O que está acontecendo é que a exceção parece que está agradando a muitos. E esta apresentação parece que atrai. O vídeo atrai, a tela atrai, o número de pessoas assistentes atrai. E com isso, então, as igrejas vão se acostumando a serem, entre aspas, igrejas em casa. Há muito tempo, quando uma rádio começou um culto, e existe até hoje, em que eles ali oravam, pregavam a palavra e começaram a dar àquele momento o título radiofônico de Igreja Cristo em Casa. E também quando começaram a surgir os pregadores de televisão, os cultos transmitidos pela televisão, eu alertei para o fato de que não existe igreja midiática. Na realidade, quando um grupo desenvolve um momento de culto, por mais sincero que seja, e outras pessoas assistem, os assistentes não são participantes, eles são assistentes. Também não é uma igreja que está reunida ali. Existem líderes que dizem, agora nós vamos nos reunir através de, e fazem a citação de recursos midiáticos, mas na realidade não há uma reunião. E isso tem me preocupado muito, porque a falta das reuniões, o não se congregar, é um dos elementos que destroem uma igreja. Quando o Senhor Jesus disse que edificaria a sua igreja, o Senhor Jesus usou uma expressão que significa congregação, eclesia. Tinha essencialmente o significado de cidadãos que eram convocados a se reunirem, a se congregarem, para então resolver os problemas
de cidadãos ou de cidadania, ou os problemas políticos de uma cidade. Quando o Senhor Jesus fez a adaptação da expressão para a sua igreja, a conotação da expressão continuou sendo a mesma. É claro que Jesus estava falando da sua igreja de um modo geral, quando a Bíblia diz que Cristo voltará para buscar a sua igreja. Na realidade, podemos pensar nas igrejas espalhadas sobre a face da terra. Mas essa expressão é muito forte, ela traz a ideia de congregação. Nós temos no Novo Testamento alguns textos, temos muitos, mas eu queria citar alguns textos que mostram essa ideia de congregação. Nós temos, por exemplo, quando o Senhor Jesus reúne os seus discípulos e os manda ir por todo o mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Eles estavam reunidos. Nós temos o registro da manifestação do Espírito Santo em Jerusalém, e o texto do livro de Atos, capítulo 2, é muito claro quando diz que todos estavam reunidos em um mesmo lugar. Nós temos o registro da prática dos irmãos estarem reunidos. Sempre encontramos em Atos capítulo 2, versículo 46, por exemplo, o registro de que eles permaneciam todos os dias no templo, ou seja, reunidos. Estavam ali no pátio do templo. O templo era dividido em várias partes, não vamos entrar aqui neste assunto, mas o templo era dividido em várias partes e existia uma parte de frequência livre, que era um pátio, e eles então iam para ali todo dia e se reuniam como discípulos, como igreja de Jesus Cristo. A referência à igreja localizada, Atos capítulo 8, versículo 1, nós encontramos a referência à igreja localizada. Nós temos o seguinte registro. Atos 8, capítulo 1, versículo 1, desculpem. Atos capítulo 8, versículo 1. E também Saulo consentiu na morte dele, e fez-se naquele dia uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém. Então a igreja se reunia em Jerusalém, uma igreja localizada, o que hoje nós chamamos de igreja local. Encontramos referência à igreja estar congregada. Atos capítulo 11, versículo 26, nós lemos também: E sucedeu que todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram muita gente, ou seja, se reuniram naquela igreja durante um ano, era a igreja de Antioquia. Então, uma referência à reunião, é uma referência à congregação. A referência, encontramos referência a essa igreja localizada, essa igreja reunida, esta igreja congregada, enviando
missionários. Atos capítulo 13, versículo 3, nós encontramos o envio de Saulo e Barnabé como missionários. E nós encontramos também referência da igreja reunida, da igreja congregada, orando pelo apóstolo Pedro quando ele foi preso. Encontramos lá em capítulo 12 de Atos, versículos 5 e versículo 12. Sempre vamos encontrar o registro da igreja sendo uma congregação. O apóstolo Paulo, que fundou igrejas, fundou congregações. Quando uma carta era escrita a uma determinada igreja, ela era definida a uma congregação. Então, a igreja não pode ser a própria pessoa. Hoje é costume pessoas dizerem, eu sou a igreja. Não. O correto é dizer, eu faço parte da igreja. A igreja é o corpo de Cristo, a igreja são vários membros de Cristo. Então você sozinho não é o corpo de Cristo. Uma pessoa sozinha não pode ser o corpo de Cristo. Não existe igreja midiática. A igreja não consegue se reunir, não consegue interagir. Então, como essa primeira palestra nossa a respeito da Igreja de Cristo, da realidade da igreja, o que é a igreja, nós podemos dizer que a igreja ela é espiritual. A igreja pode ser de maneira ou considerada como um todo, de forma universal, mas a igreja realmente ela é sempre uma igreja local. Nós batistas defendemos isso, nós não cremos em uma igreja batista no Brasil, por exemplo. Nós cremos na existência de igrejas evangélicas no Brasil, porque cremos que cada igreja é uma congregação. E o que vamos fazer? Na medida do possível, devemos voltar a nos reunir. Não estou pregando aqui uma rebelião contra as autoridades. Precisamos obedecer às autoridades. Mas existem recomendações apenas de que nós obedeçamos determinados aspectos de espaço, de distância entre pessoas, de ausência de pessoas que são de grupos de risco, mas nós precisamos, mesmo que sejam em locais abertos, ao ar livre, com poucas pessoas, mesmo que seja com poucas pessoas, nós precisamos nos reunir, observando os cuidados recomendados, mas nós não podemos fraquejar e nos acostumarmos às transmissões midiáticas. Não existe igreja midiática, não existe reunião midiática. O que existe são conversas, são comunicações midiáticas, mas a congregação da igreja será sempre pessoal. Que Deus nos abençoe e que esta dificuldade passe rápido e todas as igrejas de Cristo possam voltar a se reunir e os crentes em Cristo não se acostumem a ficar em casa, sem participar do corpo de Cristo. Não é possível estar em Cristo
sem estar no corpo de Cristo. Amém.